Glória a Deus. Voltamos. Iremos aguardar uns minutinhos para o pessoal retornar. Probleminha técnico aqui, aparentemente com a música que estava sendo cantada, mas isso não vai nos impedir de dar prosseguimento. Vou chamar a Shirley novamente e vamos em frente. Retornar, vamos dar continuidade à ministração, ao louvor e à palavra de Deus. Voltamos. Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, pastor. Eu vou continuar pelo menos, né, o refrão. Nada pode calar um adorador, nada pode parar a igreja do Senhor, amém? Amém. Então, vamos lá. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Eu vou tentar colocar a outra, pastor, que ela é um pouco mais antiga. Vamos ver se cai. Se cair, a gente volta, né? Não é verdade? E Tá bom, tá bom. Esse louvor, eu creio que vai tocar no coração de muitos que estão nessa live já, aqui conosco. É um louvor que fala de continuar, de tentar novamente, porque há muitos empecilhos que vêm no caminho e a palavra que vai ser ministrada nessa noite tem a ver com isso. Então, a igreja do Senhor, ela não pode, não há portas que sejam resistentes contra a igreja do Senhor, contra a noiva de Cristo. Amém? Amém. Você está na sua casa, feche os seus olhos, deixe o Senhor falar no teu coração através dessa palavra, desse louvor. Amém? Aleluia, Jesus. Que o Senhor encontre corações férteis nessa noite. Aleluia. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez
sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, Jesus. Que vidas sejam restauradas nessa noite, Senhor. Toque nos corações, Pai. Que haja transformação. Aleluia. Mais uma coisa eu quero te dizer. Ei! Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, mais uma milha. Vai em frente, tente um pouco mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Preparados e preparadas? Antes de iniciar essa palavra, eu quero testemunhar. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. O Senhor, Ele fala através de nós, em nós, através da sua palavra, através de louvores. E há uma semana atrás, o Senhor me deu um sonho, onde eu estava num show da Prefeitura de São Paulo, onde tinha muitas pessoas, e eu estava na programação. E quando eu subia no palco para levar algo, Deus mandava eu pregar sobre o reino de Deus. E eu pregava com uma multidão, e no meio daquela multidão as pessoas ficavam olhando para mim e falavam, ai, que chato. E saía. E eu ia pregando a palavra do Senhor, falando sobre o reino de Deus. E eu falava, o reino de Deus, a porta ainda continua sendo estreita, porque muitos serão como estes, que ouvirão e querem ouvir o que querem, que gostariam que a palavra tratasse o coração do jeito que querem. E muitos vão virar as costas, pois muitos serão chamados e poucos escolhidos. E nesse sonho Deus me falava, sim, sim, não, não. A porta continua estreita. E eu acordei naquele dia com meu coração cheio, meu coração queimando, e um desejo de sair pregando a palavra. E quando faz muito tempo que pastor Alexander e eu não nos falamos, a gente, faz tempo que a gente não consegue tempo hábil para estar junto em lives. E o pastor me fez esse convite, foi muito rápido. O Espírito Santo falou, você vai pregar aquela palavra que eu te dei em sonho. Vai pregar para essas pessoas. Aquela multidão serão as pessoas que vão assistir essa live. Então eu disse, Senhor, eis-me aqui. E eu fui tentando estudar. Hoje eu tirei o dia para estudar. E Jesus foi ministrando no meu coração. Por que você está procurando? Por que você está assistindo? Por que você está lendo? Sendo que eu já te dei o que tem que ser. Você vai fazer isso, isso, isso. Então, abra o seu coração. Prepare aí o seu caderninho. Abra a sua mente para que o Senhor venha falar contigo. Amém? Vamos começar então. Nós vamos ler bastante Bíblia, viu, pastor? Nós vamos começar então Mateus 3. Em Mateus 3, a Bíblia fala que
é citado o reino de Deus 34 vezes no Novo Testamento, né? 34 vezes em Mateus e 34 vezes no Novo Testamento. Então, a palavra a gente começa falando ali em Mateus 3, onde João Batista vem pregando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus no Evangelho, no Novo Testamento, vai falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus e reino dos céus. Aí eu fiz uma pergunta até para meu esposo agora há pouco, falei, qual que é a diferença do reino dos céus e o reino de Deus? É a mesma coisa. Mas a Bíblia sempre vai falar mais do reino dos céus, amém? E quando João começa a pregar, né, tá lá no Mateus 3, vai dizer assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista está ali pregando para um povo que conhecia a palavra de Deus. E eles começam a criticar João Batista porque ele estava num lugar longe, não, vamos dizer nos dias de hoje, não era numa igreja. Ele não estava vestido com trajes bonitos específicos. O Espírito Santo já está falando aqui, porque não era dessa maneira que eu ia começar. Tem todo um estudo aqui. Mas, enfim. Ele não estava dentro de uma igreja pregando, ele não estava com vestes dignas de ser chamado de pregador. Ele estava exatamente ao contrário. E é exatamente isso que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. O reino de Deus, ele é totalmente diferente do que a gente idealiza ser. O reino dos céus, ele é de cabeça para baixo. Eu sempre costumo trazer analogia de que, é minha analogia, tá, pastor? É de que quando a gente acha uma coisa é outra. Os exemplos de Jesus, ele pregava o reino de Deus. Ele vinha pregando o evangelho, o reino dos céus. Você for ler as passagens de Jesus pregando o evangelho, quando a gente acha que Jesus ia esbravejar, ia quebrar com tudo, ele vem com uma palavra mansa, e ele acalma quem está ao redor, no exemplo de Pedro, que pega a espada e quer cortar a orelha. Quando a gente acha que Jesus ia trazer uma palavra mansa, ele vem com aquela palavra uma vez só e já quebranta os corações naquele lugar. O reino dos céus é exatamente dessa forma. E Jesus, ele veio para pregar o reino dos céus. Que lá em Romanos 14 vai falar que o reino de Deus, ele não consiste em bebidas, em comidas, em vestes. O reino de Deus é a palavra. E Jesus veio em carne, em feito homem, para poder, vamos dizer assim, instituir. Ele veio inaugurar o reino dos céus na terra. E a gente vai pular lá para Mateus 13. Amém? Eu vou por partes, tá? Vamos ver. Jesus vai conduzir. E vamos lá em Mateus 13, a partir do verso 10. Está dizendo assim. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que ele falas por parábolas? Parábolas. Ao que respondeu, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aqui já está falando exatamente o que eu acabei de dizer. O reino de Deus não é o jeito que a gente idealiza ser. E vira e mexe, nos últimos dias, pessoas têm perguntado para mim, por que isso que Deus faz? Por que aquilo que Deus... Pessoas que não são convertidas. E eu sempre procuro ir na palavra, né? Porque Deus, ele revela mistérios se ele quiser. E mistérios já revelados através da palavra. E eu fiquei assim, Jesus, mas o que eu vou falar do reino? E Jesus falando para mim, filha, você não tem que ficar inventando. Abre a Bíblia e prega para os meus. Muitos vão querer sair da live, muitos vão querer... mas isso eu já ouvi. Mas você está pregando a palavra, igual o sonho. Quem está com o coração disposto, coração fértil para ouvir minha palavra, vai ouvir. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada dia. E ela vai tocar no coração de quem está disposto a ouvir. E o reino de Deus também é isso. O reino de Deus tem rei, súditos, um lugar e uma ordem. Inclusive, no Novo Evangelho vai falar que a ordem é ide, pregai o Evangelho, pregai o reino de Deus para os meus filhos, pregai a salvação. E quem são os súditos? Aí eu vou deixar algumas perguntas aqui. Que reino você pertence? Porque também Jesus vai referir ao reino dessa terra, que é o príncipe que está nesse mundo. A que reino você pertence? Que rei você está seguindo? Que rei você está se reverenciando?
Nós temos um lugar no reino. Em João 14, ele fala que estava indo preparar morada nesse reino. A ordem foi dada através de Jesus, que inaugurou o reino nessa terra, o reino dos céus. Ide pregar o evangelho, amai ao próximo como a ti mesmo, deixai tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então vamos continuar aqui, Matheus, não vou falando. Ai, é tão gostoso, né? Eu estava muito desejosa. E o Senhor, ele fala, tá bom, vou te dar insônia, então vai lá. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pois isso que lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Isso é o reino. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e nenhum modo entendereis, porque não são súditos desse reino. Por isso que têm ouvidos e não ouvem. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. E nesse sonho que eu tive, as pessoas viravam as costas, porque é como se eu estivesse falando e eles não estavam entendendo nada. No final que eu descia desse palco, pastor, alguns de algumas religiões que eu não vou citar aqui, me procuraram, começavam a me questionar. E quando eu acordei, comecei a buscar em Deus o que era, o Senhor falou assim, filha, esse sonho é equiparado aos fariseus. E quando o pastor me convidou para a live, foi tudo, Deus foi me trazendo entendimento de tudo. Muitos vão ouvir, vão assistir, mas alguns não vão entender nada. Porque não são súditos, não são desse reino. O reino do nosso rei Jesus. E eu perguntei, né, que reinado você pertence? Porque Jesus, ele veio inaugurar esse reino. Todo aquele que é digno, que segue, que se entregou, se reverenciou, se entregou para esse rei, que João vai falar assim, eu sou um que batiza em água, mas virá um outro após mim, que vai batizar em água, em fogo. Se você já se rendeu, você já se entregou a ser batizado com fogo, você pode ser chamado de súdito. Inclusive, é um rei. Que rei é esse? Nossa, que reinado que é esse? Onde que o rei fala assim, você não é mais meu servo, você é considerado amigo. Aonde que lugar que a gente vai? Que país? Eu estava até conversando com uma irmã esses dias, falando de um missionário muito conhecido, não vou citar nome, que ele foi para um país onde há perseguição de cristãos e o rei chamou ele para pregar. Ele tinha acabado de ter sido solto na Índia, ele ficou preso, e ele é muito conhecido aqui no Brasil, só que a mídia não sabe. E aí um rei convidou ele para pregar o evangelho, num lugar que não tem súditos cristãos, súditos do reinado de Cristo. Porque muitos vão querer saber, mas como assim? Me explica, né? A gente está vendo, mas a gente não consegue enxergar. A gente está ouvindo o que você está falando, mas a gente não tá entendendo essas palavras. Porque só os súditos entendem a palavra do seu reino. Eu estou falando que o reino de Deus é com ponta cabeça, porque não era nada disso que eu ia falar. Amém. Glória a Jesus. Continuando aqui. Então, Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eu não sei como está a situação nessa casa. Quando eu sou chamada para trazer a palavra do Senhor, eu aprendi que também devo testemunhar dos feitos e maravilhas que Deus tem feito na minha vida. A Bíblia também vai falar de outra parábola da semente. O reino de Deus também é sobre isso. Que ele compartilha as sementes da palavra e aonde a gente tem deixado cair essa semente. Independente da situação que a gente tem vivido. Esses dias eu fui visitar uma igreja e a palavra estremeceu no coração. O pastor estava pregando acerca de como eu estou levando a palavra, a semente, para os meus filhos. Um deles está aqui assistindo a live. E eu falei, não, Deus, eu preciso pregar, eu não posso morrer sem levar, eu não quero partir em saber que os meus filhos não foram salvos. E pregar o reino de Deus é pregar a salvação. Que tipo
de pregação, que tipo de compartilhamento, né? De como você tem compartilhado a palavra? Copia e cola? Ou você tem vivido a palavra para os seus? Ou eu tenho vivido a palavra para os meus? Não adianta eu entrar numa live linda, maravilhosa. Como que está a minha casa? Eu tenho orado pela minha família, eu tenho orado, eu estava orando pelo meu irmão e hoje, antes de entrar na live, ele faz muito tempo que ele não vinha visitar nossa família e ele estava lá com meu pai e me trouxe alguns assuntos da família dele. E eu falei, irmão, eu tenho orado por você, eu tenho falado de você para Jesus. Ele ficou todo sem graça. É? Eu falei, é. E o meu filho mais velho, a sementinha tem germinado no coração, porque hoje todos os dias ele manda mensagem, mãe, o que está escrito, mãe? Ele está lendo o Êxodo. Mãe, o que está escrito ali? Mãe, ele tá sedento pela palavra. Ele falou, ai, mãe, só não sei como faz isso, como faz. Filho, o Espírito Santo está te conduzindo. Então, como você tem sido súdito, você está só se reverenciando, levando frutas, levando coisas maravilhosas para o rei, ou você também tem compartilhado com os que não conhecem ainda a palavra? Porque o reino de Deus é chegado. Jesus veio e falou, o reino de Deus dos céus é chegado. É chegado o reino dos céus. E ele, em Atos todos, os discípulos estavam ali, os apóstolos, os discípulos estavam falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está à porta. E nós vamos ver esse reino dos céus chegando até nós. E ele deixou uma oração modelo, que está lá em Mateus 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nós, mas ao teu reino. É o reino de Deus. Esse é o foco, é o reino de Deus. Mas por que o reino de Deus? Eu vou morar no reino dos céus. Ai, quanta dúvida. A salvação. Esse é o foco. É a salvação, o maior interesse de Jesus, a salvação de vida. Aleluias. O reino de Deus, ele continuará em progresso até quando Jesus voltar. Ele veio inaugurar o reino dos céus. Ele foi preparar moradas, ele está chegando. E a palavra de Deus continua falando aqui no versículo 16. Bem-aventurados, pois, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. E a palavra em Apocalipse vai dizer, ai daquele, nas minhas palavras, né? Trazendo a palavra de Apocalipse, ai daquele que tem ouvido, mas não ouve. Que tem olhos, mas não vê. Isaías também fala sobre isso. Pois a verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver os que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Lá em João 17 também Jesus vai falar, ele está orando pelos discípulos, ele está orando para o Pai, e fala assim, Pai, eu oro também por aqueles que não viram, mas vão crer em Ti. Jesus já estava orando por nós, implantando o reino, e deixando esse reino para nós. Mas que reino é esse, Shirley? Que reino é esse? Que reino é esse? Onde está esse reino? A palavra vai dizer que o reino está em nós. Não consiste em beber, em comer, mas o reino está em nós. Lá em Êxodo 15, 18, vai falar que o Senhor reinará para todo o sempre. Lá em Êxodo já estava falando sobre isso. Salmo 145 está falando que o teu reino, ele é eterno. O teu domínio, ele dura em todas as gerações. Veja, Jesus estava orando aos discípulos em João 17, já estava orando por nós que estamos aqui hoje. Eu sempre trago essa palavra, lembro dessa. O Espírito Santo me traz à memória essa palavra. Porque ele está orando por nós naquele tempo, por hoje. Porque é o reino dele implantado em nossos corações. Ele veio, ele rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso. Que acesso é esse? A um reino que não somos dignos. A um reino que nós podemos ter intimidade com ele. Sermos chamados de amigos. Enquanto muitos têm interesse em prata, em ouro, em pregar coisas vãs. Aí a Bíblia, ainda no versículo 18, vai falar assim: atendei vós, pois a parábola do semeador, onde eu estava falando, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno, mas por que eu estou passando por isso? Mas eu estou na igreja, mas eu estava fazendo assim, eu estava fazendo assado. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. Porque a palavra do Senhor é semeada nos nossos corações todos os dias. Todos os dias. Eu
também, eu sempre falo com meus filhos, né, uma palavra que eu ouvi de uma pastora uma vez, que o grande dia vai ser como um telão. Não haverá justificativa. Mas Deus, aquele dia eu não pude, porque eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu tô falando por mim mesmo, irmãos. Tô falando de mim. Eu não pude ir, eu não pude ouvir, eu não pude assistir, porque o Senhor está falando conosco de todas as formas. Né? Agora, eu sou da época antiga, né? A boleia do caminhão, o outdoor. Hoje nós temos o Instagram, TikTok eu não tenho, mas muitos que usam. Várias ferramentas para ser utilizadas. A nossa live agora há pouco acabou de cair por causa de um louvor que a gente não pôde cantar. Eu tenho falado muito esses dias. Filhos, se preparem. Depois dessa pregação que eu ouvi, eu fiquei com um temor grande no coração. E eu falei para eles, eu vou encher o saco de vocês. Enquanto vocês não voltar para o caminho do Senhor, eu não vou parar, enquanto eu estiver viva. Vocês se preparem, porque daqui a uns dias a palavra do Senhor vai ser distorcida, já estão mudando a palavra de Deus. Então, essas Bíblias atualizadas, eu até compartilhei um vídeo, um americano falando, que estão mudando as palavras. Eu falei para meus filhos, filho, guarda a Bíblia que vocês têm em casa, guarda, porque daqui a uns dias a gente não vai poder nem tê-las mais. A Bíblia em Apocalipse vai falar que guarda bem o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Porque aqui está falando, ó, vem o maligno e vai tirar o que foi semeado no coração. Aí a palavra, então, tudo, a palavra do Senhor, ela vai se completando. A tua palavra escondi no meu coração, a tábua do meu coração, para que não peques contra ti. Então, no grande dia, não vai ter justificativa. Ai, Deus, mas eu não, essa parte aí eu não sei. E aí, aqui também sobre o reino, está falando sobre isso. Afaste-se de mim, que eu não te conheço. Eu não vos conheço. Continuando aqui. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso. Este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Porque muitos de nós, eu já fui assim, pastor. Eu ia para a igreja, recebia o Espírito Santo gostosinho, falava em línguas. Saí da igreja. É essa palavra, parábola aqui. Ai, que gostosinho. Ai, aleluia, fala em línguas, coisa mais linda. Ai, avivamento. Ai, vai para casa semana. Ó vida, ó céus. Olha, hoje não tenho dinheiro. Ó vida, ó céus. Como eu vou pagar aquela conta? Ai, não, meu filho tá assim, meu esposo tá assim. Ó Deus, ai, irmão, ora por mim. Foi como um solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Que frutos estamos tendo? Quais são os seus frutos? Seus frutos têm sido dignos? Que Mateus, João também vai falar sobre isso. Que os frutos sejam dignos de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E outra parábola que lhes pôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Eu, pastor, poderia ficar aqui falando muitas coisas lindas da Bíblia, mas o Senhor ele me orientou a ler, porque muitos de nós queremos só ouvir. Estou falando por mim. Às vezes eu quero ouvir coisas de acordo com o que eu estou vivendo no momento. Comichões no ouvido. Só aquilo que eu quero ouvir. Mas o Senhor falou assim, filha, didática, você é professora, leia. Peça para os irmãos na sua casa, abrir a Bíblia igual a ti e leia, porque já está tudo aqui. O reino foi implantado aqui. A minha palavra é o reino. Versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Esses dias eu vi um pastor falando que perguntaram para ele, mas por que Deus permitiu ter o joio no meio do trigo? Por quê? Interage agora comigo, pastor. Por quê, pastor? Desde o princípio, Deus permite que as coisas aconteçam
aconteçam, para que o propósito se cumpra. Porque se nós fôssemos trazer isso para uma linha de raciocínio mais radical, nós não entenderíamos nem o porquê Deus permitir a existência de Satanás. Por que Deus permite que Satanás exista se ele tem poder para, sim, exterminá-lo? Exatamente. Porque existe um propósito. Louvado seja o nome do A Senhor. questão é saber que Deus não age sem propósito. O propósito dele, ele excede o nosso entendimento. Ele excede a nossa capacidade humana de compreensão. Por que o joio é permitido crescer junto com o trigo? Porque nisso reside um propósito. Amém. Deus, mesmo sendo Deus, ele respeita. Porque senão, Shirley e demais irmãos, ele não criaria, e agora entenda o propósito, ele não criaria filhos, ele criaria clones. E se você estudar a palavra acerca de propósito, você vai ver que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ter filhos é o propósito. Acontece que para ter filhos, você não faz fotocópias, você não produz clones, você não replica o que existe. Senão, Deus faria todos perfeitos. Mas ele deu a perfeição e a liberdade. Porque isto, os pais agora estão me entendendo. Amar é respeitar a liberdade. Exatamente. Então existe sim um propósito no joio crescendo no meio do trigo. Você não precisa concordar, você não precisa gostar, você não precisa entender, você não precisa nem colocar o tique e o teco para funcionar. Basta você saber que existe um propósito. E só para arrematar rapidinho com o Romanos 8:28. Sabemos, não entendemos, não compreendemos, não concordamos, não nada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Agora, o mais difícil, Shirley, é conseguir viver debaixo do propósito. Porque o reino de Deus está estabelecido, ele tem uma ordem. E a ordem é regida por um propósito. Exatamente. O propósito que nasceu no coração do rei. Do rei. Então, aceita que dói menos. Porque sabemos que todas as coisas. Isto quer dizer que as enfermidades, que as lutas, que as provações, que as tentações, que os espinhos na carne. Paulo foi argumentar e Deus falou para ele, a minha graça te basta. Eu tenho propósito nisso. E foi pregando o reino. Ande no meu propósito e estenda o reino. Paulo. Aleluia. E achei isso errado. Aleluia. Paulo entendeu. Agora entendi. Muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Isso é propósito. Toca o barco aí, que senão eu pego carona e não largo mais. Eu também. Então eu vou focando, porque eu fui indicando aqui, porque, irmãos, depois, quem tiver com o coração aí queimando e quiser seguir, leia todas as parábolas, o Sermão da Montanha. Jesus vem falando sobre o reino, o reino, o reino, o reino. E as parábolas, ele foca no reino.
Então, eu falei do joio e do trigo, agora eu vou lá para o 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que hortaliças. O reino de Deus não é o maior, é o menor, e é o que serve. Sabemos 1000 pregações sobre isso, que Jesus foi o maior, que se tornou menor, e ele se fez menor para tornar o reino dele maior. Então, eu amo muito, né, os pequenos profetas. Eu falo que eu sou Amós. Amós. Porque Davi estava atrás das malhadas, eu estava atrás das boiadas, tá? E ele era bem pequenininho mesmo. Então, ter esse entendimento de quem eu sou no reino, né? Nós somos geração eleita do sacerdócio real. Que geração que é essa? Que geração? Salmo 145, que eu citei agora há pouco, vai falar sobre isso. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Ou seja, eu citei Jesus lá em João 17, orando, porque o plano é perfeito. O pastor acabou de citar aqui. Tem um propósito, né? Inclusive, eu estava até falando com o meu marido agora à tarde, ele fez uma pergunta agora, não lembro, e eu falei para ele, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, é necessário. Também estava vendo uma outra pregação falando sobre o arrebatamento da tribulação da igreja. Tem um senhor aí falando que a igreja não vai passar por tribulação. Vai sim. Vai sim. Iremos passar. Mas a palavra fala que iremos passar. Porque o reino dele é um reino eterno. E ele domina de geração em geração. E vai dizer também que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. As moças aqui, vou chamar de moça, que é bonita, que gostam de fazer bolo. Como é lindo quando cresce a massa. Como é lindo, né? Esses dias eu fui testar fazer um pão e eu sei que fazer pão na época de frio não funciona porque ele não cresce. É melhor fazer o pão quando está calor. Pega essa, pessoal. Pega essa, quando está quente, porque quando faz frio, é melhor quando... E Jesus também vai usar essa parábola. É melhor que você esteja na luz, porque quando chegar as trevas, nada mais podeis fazer. Enquanto há luz, procure o reino, buscai primeiro o reino e a sua justiça, porque é um reino de justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O campo é o mundo. Em Atos vai falar, quando eles estão pregando ali, até que o Senhor venha, né? Até os confins da terra, e de pregar o reino dos céus. O que nós estamos fazendo aqui não é falando coisas bonitas, floreando, nós estamos falando da palavra. 21:56, dia 15/8, numa terça-feira, poderia vocês estar estudando, assistindo outra coisa, vendo outra coisa, mas estamos aqui propagando o reino. Pessoas, vidas vão assistir essa live depois, posteriormente, pessoas de outro lugar, de outros países, até os confins da terra. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Porque vai ter o grande julgamento. Porque se o Senhor puxar tudo junto, vai todo mundo junto, né, pastor? Então vai haver a separação do joio e do trigo no grande dia. Aleluia. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, até quem está dentro do reino. Porque dentro do reino também há vasos, que é uma outra pregação. Jeremias também está em Romanos, os vasos de honra e os vasos de desonra. Aleluia. Então os justos resplandecerão o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Que pérolas? Jesus também vai falar, não pregai pérolas aos porcos. Para quem tem pregado as boas pérolas? Estou cheia de temor, tenho me preocupado muito com a minha casa, os meus filhos. Ah, mas você tem que pregar para quem não conhece. Tenho. Mas se o meu Senhor diz para eu pregar primeiro para minha casa, eu vou pregar primeiro para minha casa. Porque
eu faço missões, alguns conhecem aqui, o pastor sabe, já me acompanhou. Já fui para vários lugares pregar para crianças, para as pessoas que não conhecem. E minha casa? Como está a minha casa? Aleluia, Jesus. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. Então lhes disse por isso: todo escriba versado do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu depósito, coisas novas e coisas velhas. Eu vou frisar nessa passagem, lá no versículo 52 do capítulo 3. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Não adianta eu ser um expert na palavra, pregar lindo, sendo que a minha casa não está organizada. Quando Deus estava preparando para aquele profeta o recolhimento dele, ele disse para ele: prepara a tua casa. Ele não falou, prepara as coisas que você tem feito, prepara o teu trabalho. Ele falou, prepara a tua casa. Claro que a gente vai no mais profundo, a gente sabe que casa é o coração, né? Porém, estamos falando aqui de propagar o evangelho. Como que está a nossa família? Ah, mas minha família, meu primo, minha irmã não quer saber. Mas você tem falado? Você tem semeado? Porque a palavra, a fé... Eu tenho também falado para meu marido que eu estou gostando muito de ouvir os salmos, ouvir a palavra em áudio. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sua família, minha família, tem ouvido sobre o reino? Que reino? E você vai falar de reino, eles estão falando, mas o que você está falando? Não sei o que você está falando. Que reino? A nossa política é o presidente. De que reino? Monarquia? O que vocês estão falando? Não estou entendendo. Parábolas. Use as parábolas que Jesus já deixou. Aleluia. Para finalizar aqui, eu quero ir lá para Mateus 22, pastor. Que eu amo essa passagem. É muito forte. Muito forte. Teve um outro dia que a gente estava pregando essa parábola das bodas. Acho que a gente ficou 4, 5 horas na madrugada falando dessa palavra. A missionária Lília, a missionária Anne. Pessoas entravam, pessoas saindo. E, assim, foi um mover muito, muito poderoso naquela madrugada. Que vai falar sobre isso. A preparação do reino de Deus. As bodas. Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar convidados. Veja bem, ele poderia muito bem fazer a festa ali para os súditos. Poderia estar ali entre família. Igual muitas vezes a gente faz churrasco, hoje em dia a gente está podendo comprar nenhuma carne mais, né? Às vezes a gente faz um bolinho pequenininho para comemorar o aniversário de alguém, ou para comemorar uma conquista. Não chama nem mais os amigos porque não dá, o dinheiro não dá. Ah, não, encher a barriga dos outros? Esse é o pensamento da terra. Mas olha só o exemplo de Deus. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Ou seja, o rei convida a todos. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. A palavra está dizendo: tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Olha o sonho que eu disse lá no começo. Era uma multidão naquele lugar onde Deus mandou pregar. Pessoas que não eram na igreja. E muitos foram saindo, dando as costas. E Deus falava para mim naquele palco: diz para eles que o reino dos céus é o que está acontecendo aqui. A porta ainda é estreita. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eles, porém, não importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade, lembrando que o reino de Deus, o reino dos céus, é justiça. Mas por quê? Ele não convidou para uma boda e mandou matar? Como assim? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E eu falei isso pro meu esposo hoje: cuidado. Meu esposo não, pro meu filho. Cuidado com as interpretações,
cuidado com quem você ouve falar da palavra, porque leia, estude a Bíblia. E a Bíblia fala que nos últimos tempos virão profetas, pseudos pregadores, cristos, e há de ser que até os santos, há de ser que até os servos do Senhor vão ser enganados por causa disso. Porque ele não mandou matar. Aqui é o joio. São aqueles que estão, a gente chama, né? Meu esposo sempre brinca, os infiltrados da igreja. Infiltrados. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Meu Deus. Lembrando que João fala: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Dignos. O que eu estou fazendo está sendo digno de arrependimento? Uma das coisas que Jesus tem ensinado no caminho é: a gente confunde muito arrependimento com remorso. Muitas vezes eu acho que eu me arrependi, mas eu estava com remorso. Remorso. Porque o pecado cega. O pecado nos cega. E eu, achando que eu tinha me arrependido, eu estava com remorso. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Eu sou apaixonada quando falam assim, que naquele grande dia nós veremos e nós teremos muitas surpresas. Quem a gente acha que vai estar, não estará. Quem a gente acha que não seria digno, estará sentado lá ao lado do Pai. Isso para mim mexe muito comigo. E todas as vezes que eu oro, eu falo: Senhor, me perdoa. Eu quero ser digna. Eu quero entregar frutos dignos de arrependimento. Então, quando o pastor me convidou, eu não pensei duas vezes. Não importa o que está acontecendo, não importa a situação. E eu prezo muito por isso. Quando Deus me chama e Ele falou: vai abrir a Bíblia e vai ler com os meus filhos juntos. Não vai falar de nada, não vai falar disso, daquilo, não vai florear, vai falar da minha palavra. O que eu já deixei sobre o reino. Está tudo na palavra. Ele pegou o reino, ele falou sobre o reino, ele falou sobre arrependimento, ele está dando a ordem. O reino tem súdito, reis, súditos, um lugar e uma ordenança. O que é a ordenança? Ir de pregar o reino, até que ele venha. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos, se encontraram maus e bons, e na sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-vos de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Tem outras passagens também que vai dizer que muitos querem já escolher o seu lugar no trono, o seu lugar no banquete. Muitos perguntam: ai, como que eu posso sentar? Estavam com Jesus ali: Senhor, reserva para mim um lugar à sua direita, à sua esquerda. Eu quero já um lugar. Eu quero uma sala VIP. Eu quero em primeira classe. Arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. E até aqui, pastor, o Senhor nos trouxe. Porque o reino de Deus continuará em progresso até quando Cristo voltar em glória. E em breve será. Até que o Senhor venha. E eu não quero. Eu falo para Jesus: Senhor, eu não quero ser pega de surpresa. Eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para o reino. Eu quero voltar a servir. Começando daqui, né? Porque a eternidade já é aqui. Mas eu quero voltar. Eu fico imaginando ali como Esther deixou de ser Radassa, se tornou Esther, servindo o rei. A passagem de Esther para mim é maravilhosa. Eu, quando vejo, eu sei que está se tratando de um rei que se casou com uma moça, mas eu olho com outros olhos. Toda adornada, assim vai ser a noiva do Senhor. Um reino onde o menor é o maior e o maior se torna menor. Esses são os ensinamentos
de Cristo para nós. E de pregar o reino dos céus até que ele venha. Amém? Glória a Deus. E é interessante, falávamos a respeito de joio e trigo juntos. Mas observe que isso é recorrente na palavra. No texto que a Shirley acabou de ler, no versículo 10 do capítulo 22 de São Mateus, diz que saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados, convidados maus E bons. e bons. O que diferenciou um certo cidadão eram as vestes. Não eram os predicados, os títulos, condição social, Meu Deus. eram as vestes. Vestes nupciais. O reino de Deus. Eu ouço falar sobre o reino de Deus, eu acho que a Shirley não era nem nascida ainda, desde 1990. Ah, obrigado, pastor. Eu só tinha 10 anos só. Desde 1990 eu ouço falar sobre o reino de Deus. E o que me assusta, Shirley, é que hoje parece que não está mais na moda falar sobre o reino de Deus. Nem a salvação. Como você bem mencionou, o reino tem rei, súdito, lugar e ordem. Sim. Mas ele automaticamente vai me reportar a cruz. E não é muito popular, não é muito agradável, não é muito comercializável, entre aspas, uma palavra que fala de cruz. Porque cruz é lugar de morte, e morte é consequência de arrependimento. Como você bem falou, João Batista inaugura essa conversa toda falando de arrependimento. Ele é a voz que clama no deserto, ele é aquele que antecede o Messias, ele é aquele que abre o caminho, ele é aquele que dá o pontapé inicial. E ele dá o pontapé inicial falando de arrependimento. Portanto, não existe reino dos céus sem arrependimento. Não existe lugar para se assentar à mesa nesse banquete do qual fala a parábola das bodas. Porque o que vai me preparar as vestes nupciais? Arrependimento. E o que é arrependimento? Do grego metanoia, mudança de atitude. É que nós precisamos, como igreja, a começar dos nossos lares, falar sobre arrependimento. Mas você pode começar a pesquisar. Você não encontra mais pregadores falando sobre mudança de atitude, sobre pecado, sobre renúncia, sobre cruz e morte. Não. Você não encontra mais a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz... E Jesus deixou claro, peraí, ele falava de uma situação no qual muitos vão ouvir e não vão querer. Por quê? Porque Jesus deixou já o caminho indicado. Ele apontou o caminho e ele disse assim, todo aquele que quiser vir depois de mim. Número 1, negue-se a si mesmo. Ninguém quer negar assim. Tome a sua cruz e siga-me. Todos querem segui-lo, mas não querem negar a si mesmos, nem tampouco tomar sua cruz. Mas Jesus carregou a cruz. Como é que você quer segui-lo sem carregar a sua? Falar sobre o reino de Deus é algo que me encanta. Como eu disse, ouço isso, falo sobre isso, estudo isso, aprendi sobre isso desde... Já vai fazer 40 anos.
E eu entendo que a igreja precisa se localizar no reino. Porque senão, não será parte dele. Porque o reino de Deus existe, é real e virá. Amém. Tão certo como brilha a luz do sol, ele virá. Só que quando ele virá como um rei. Aleluia. Primeiro ele veio como Messias. Ele veio como Salvador. Aleluia. Ele veio como prova de amor. Mas depois, ele virá como um rei. Aleluia. E está escrito que todo olho verá. Toda língua. Não na primeira vinda, claro, essa será como um ladrão, não estou me referindo a esta. Estou falando da próxima. Todo olho verá. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Porque está diante do rei. Salmo 24. O detalhe é que ele continua sendo rei, mesmo que eu não esteja ligado ao reino. A questão é, ele é rei comigo ou sem mim? Mas eu quero ser súdito. Amém. Então, para ser súdito, eu preciso encontrar o meu lugar e me submeter à ordem do reino. Aleluia. É forte demais. Então, que você receba esta palavra tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão doce. Sim. Ministrada na noite de hoje. Aleluia. E oportunamente também compartilhe esta live que deixaremos salva ao Instagram, que se lasque. Nós vamos manter esta live aqui. Problema do Instagram, se ele não gostou da primeira, vai ficar a mensagem aqui. Para que vidas sejam ministradas acerca do reino de Deus. Glória a Deus. Nós fomos chamados, escute isto com muita atenção. Nós fomos chamados como, eu vou usar uma expressão e vou explicar o que ela significa, arautos. A filha já balançou a cabeça porque ela sabe o que é. Mas para quem não sabe, arauto é aquele que vai na frente do rei e ele anuncia a chegada do rei. João Batista foi um tipo de arauto, porque ele foi na frente do rei Jesus, anunciando que Jesus estava vindo. Arrependei-vos, porque o rei está chegando. Amém, Jesus. Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um muito mais poderoso que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou me referindo ao rei. Glória a Jesus. Tudo bem, Batista passou, Jesus Cristo veio, cumpriu sua missão, disse na cruz, está consumado. E assim disse Jesus aos seus discípulos em João 20, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora vocês têm a missão de dizer que é chegado o reino dos céus. A sua função enquanto crente é só uma, é dizer que o rei está voltando. Glória a Deus. A minha função enquanto crente, esquece pastor, título, predicado, e esquece. A minha função é anunciar que o rei está voltando. É chegado o reino de Deus. E o reino de Deus existe, é real e virá. Aleluia, Jesus. Se você quer ser parte dele ou não. Então que nós assumamos a função daqueles que anunciam. Eu costumava dizer, muitos anos atrás, nós somos os proclamadores do querigma. Querigma, no grego, é a palavra. Que palavra? A palavra que anuncia o rei. Nós somos tão somente proclamadores da palavra. Que palavra? O reino está voltando. Já repararam que pouco se fala sobre isso? Sim. Olha que eu nem sou tão velho assim, já estou começando a ficar velhinho, mas nem sou, segundo minha esposa, eu sou velho.
Mas, de qualquer maneira, eu sou de uma geração em que se falava do reino. Eu também. Não se fala mais do reino. Sabe o que é que se fala hoje na igreja? Do homem. O homem está no centro das ministrações, dos louvores, até das canções, são para fazer bem para nós. Você pode ver que o mundo está usando as músicas que são cantadas nos louvores, porque elas fazem bem para a alma. E não falam do reino. Sabe, queridos, a gente precisa desintoxicar e começar a recuperar a visão do reino. Então a minha oração é muito simples. Que Deus fale com você. Amém. Como tem falado conosco através desta palavra. Amém. Para nós arrematarmos, eu vou pedir para a Shirley orar conosco, para que vidas realmente, por meio desta palavra, possam encontrar seu lugar no reino. Possam assumir a responsabilidade que Deus lhes concedeu no reino. De proclamar que o rei está voltando. Olha que responsabilidade é você, igreja, que tem a responsabilidade de dizer para o mundo: olha, galera, o rei está voltando. Glória a Deus. Ah, mas vão ridicularizar, vão rir, vão achar, pensar, dizer, falar e acontecer. Problema deles. E se me maltratarem, se me perseguirem, se me acusarem, se me caluniarem? Jesus fala no Sermão da Montanha, em Mateus 5, que bem-aventurados sois quando por causa do meu nome vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Você ainda é abençoado se porventura for perseguido por causa do reino. Por causa do reino. Perceba que a palavra de Deus, especialmente, a gente pode buscar isso também no Antigo Testamento, a Shirley deve ter pesquisado isso, mas especialmente no Novo Testamento, a palavra, toda ela, aponta para o reino. Pro reino. E como é que o crente hoje consegue falar de outra coisa que não seja do reino? Queridos, hashtag foca no reino. Amém. Foca no reino. Porque é tempo de anunciar ao mundo que Jesus, o rei, não o rei, o rei dos reis, está voltando. Glória a Deus. Pare conosco, Shirley, para a gente concluir essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Vou iniciar essa oração com 2 versículos, pastor. Amém. Isaías 62, 10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Salmos 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Aleluias. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, porque o Senhor é um Deus eterno. Em Salmo 104 vai falar que o Senhor é um Deus magnificentíssimo, Deus. Nós não temos dimensão, nós somos limitados para entender, ó Pai, a grandiosidade do Teu reino, a grandiosidade do Teu amor, ó Pai, das Tuas misericórdias, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, Jesus, que nós possamos ter forças que vêm de Ti, porque a alegria do Senhor é nossa força para continuar o caminho, Senhor, na caminhada, sendo dias difíceis, Pai. Mas a Tua palavra nos anima, nos dá ânimo, Pai, para caminhar mais uma milha, Senhor. Ainda, Senhor, que esteja sendo o inverno mais frio que esteja passando em nossas vidas, Pai.
Nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos chegar lá, Pai. E nós te veremos. Nós queremos te ver, queremos sentar, o Senhor, na tua mesa, Senhor, no dia das bodas, ó Pai, para compartilhar com nossos irmãos, ó Pai, o banquete que o Senhor está preparando para nós, Deus. E nós dizemos sim, Pai. Sim, não com palavras supérfluas, nem superficial, mas Maranata, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Pai. Maranata, ajuda-nos, Senhor, onde nós não estamos conseguindo, Pai, orar, não estamos conseguindo ver, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, no caminho, porque luz para os nossos pés a tua palavra e lâmpada, Pai, para o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, onde nós não conseguimos ir, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nós somos limitados, Pai. Porque a tua palavra, o Senhor já nos deu para abrirmos, ó Pai, e conseguimos. Ela é bula, Senhor. Ela é um norte, Senhor. Ela é luz, ó Pai, no túnel para nós, Pai. Nós queremos, ó Pai, a tua presença conosco. Como diz o salmista, não retire de nós o teu Espírito, Senhor, para que nós não ficamos no caminho, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que vidas aqui, Senhor, eu creio, Senhor, que elas foram, Pai, alcançadas pela tua palavra. Que vidas aqui, Senhor, possam ser fortificadas, ó Pai, com essa palavra. Que elas encontram ânimo, Senhor. Elas vêm encontrar, Senhor, força para a caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu desativei os comentários aqui só para a gente tirar a nossa foto. Pode ser? Ah, tá. Pode. Pastor, obrigada, viu, pela oportunidade. Deus abençoe. Eu é que agradeço. Deixa eu tirar a foto primeiro, depois a gente fala. Senão sai caras e bocas. Espera aí. Foi. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço, Shirley, por esta palavra. E não sabíamos, mas o Espírito Santo já havia designado um propósito para esta live acontecer. Não obstante o sonho que você teve, trazendo a direção da palavra a ser compartilhada. Tá? Amém. Mas eu quero, desde já, agradecer por você ter aceitado o convite. Que Deus abençoe. Saudades de vocês. Manda um abraço muito carinhoso para o Renê. Pode deixar. E para a galera aí, tá bom? Para os seus Vocês fazem parte da nossa história. Amém. Porque essa história eu vou contar para os meus netos. A única vez em que eu ouvi falar de alguém que foi para um casamento e voltou com os noivos. É verdade. Muito bom, pastor, muito bom, é verdade. E olha que já faz quase 2 anos, olha como o tempo passa. Vai fazer 2 anos. Deus é bom o tempo todo. Mas a gente vai voltar em breve, se Deus quiser. Tô com saudade de todos vocês, viu? Tá bom, então. Fica com Deus. O pessoal da Missão Ebenezer também espera por vocês. Manda um abraço, peça que continue orando por nós, tá? Combinado. Fiquem na paz. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Shalom. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.